Nós estamos chegando à conclusão, agora é um momento assim, ápice do trabalho, tá? A gente vai ouvir algumas pessoas que são assim, fundamentais para esse trabalho aqui, ter continuidade, né? Eu acho que eu já posso dizer que nós chegamos no passo 1, né? Estabelecemos algum continente, né? Esse continente pode ser tranquilamente modificado, como todo continente, é um continente plano. A gente vai colocando coisinhas, tal, modificando, tranquilo. Tá, desculpe. O trabalho agora é um momento muito importante, porque as pessoas, por exemplo, que vão ser chamadas, são pessoas fundamentais dentro daquilo que eu falei, do funil para cima com peneiras. Tá? Agora, é um movimento crescente, né? E a gente vai falar disso. Algumas pessoas estão perguntando como é que eu consigo movimentar esse povo, né? Como é que é isso? Como é que tu consegue fazer esse movimento que as pessoas, assim, essa coisa, né? É que é o seguinte, dentro da minha profissão, eu procuro ver um pouco essa área, né? Desse modelo, né? Minha profissão, médico não é só da droga, médico é estudar seres humanos, saúde, solo, como as coisas se movimentam, como as coisas se organizam, né? Eu gosto muito de estudar minhocas. E tem um tipo de indicador biológico de solo ótimo que eu faço a metáfora para isso. Eu vou escrever um livro sobre isso, sobre como você coloca coisas da natureza e traz para dentro da organização social. Nisso eu conheço alguma coisa ou nada até direitinho. Tem outras coisas que eu preciso de boia, mas nessa eu até nado bem, que é fazer esse rebatimento da natureza, das lógicas da natureza, com a organização social. Então, existe um tipo de minhoca, que é uma minhoca chamada dançarina, uma minhoca brasileira, é a única. Essa minhoca só tem no Brasil. Ela aparece só em solo bom. Só podia ser no Brasil. Então, ela aparece só em solo bom. Quando ela apareceu, você sabe que se chegou num solo ótimo. Também, se você descuidar, ela vai embora. Ninguém sabe como ela chega, ninguém sabe como ela vai. Não teve ainda biólogo que decifrasse como é o modelo da construção dela chegar e dela ir. É esquisitinha ela, né? A minhoca americana tu cria, a africana tu cria, agora a brasileira pode esquecer. Eu não cria. Ela tem uma relação assim com a vida, quando a vida entra em exuberância, muito interessante, né? E ela tem algumas coisas de comportamento interessantes de nos ensinar, né? Mas vamos aqui hoje encher a linguiça, chegar nas autoridades. Aí é o seguinte, uma coisa importante da gente, porque tem muitas maneiras de liderar pessoas, sabe? E isso a gente tem. O Mestre Gabriel, quando a gente olha a vida do Mestre Gabriel, as palavras do Mestre Gabriel, o jeito do Mestre Gabriel conduzir, né? A gente fazendo como é que ele movimentou para chegar com os senhores, né? Isso pode ser isso aqui é um êxito imenso, rapaz. Como ele construiu com os senhores esse sistema. Tem um padrão muito interessante de ser estudado, um padrão simples, como que o Yunus ele viu o padrão que o Mestre Gabriel olhou, né? É uma pessoa interessante mesmo, quem sabe um dia vai ser um caeninho conosco. Aí ele é encantado com o Brasil. Aí o seguinte, porque a gente é um povo muito criativo, a gente é um povo empreendedor. Uma coisa importante é o seguinte, liderar, a gente pode liderar por poder, a força, por dinheiro. Liderar não é difícil, tem diversas maneiras de liderar. Por uma retórica, tá, impressionante, essas coisas a gente lidera o povo é fácil de você conduzir. Aquelas tecnologias psicossociais que foram apresentadas pela Luana, você sabendo usar umas 3 ali, você conduz o povo, você até coloca a felicidade numa lata. Você coloca a felicidade.
abra a felicidade. E então tu faz o que tu quiser com o povo, porque o povo é fácil de você manejar se você souber entrar com o momento exato, as palavras exatas, as mulheres bonitas, os garotões. Você faz o que você quiser com o povo. Aí você lidera. Agora, para você ser guia, aí, primeiro tu tem que abrir teu olho, poder conduzir os irmãos para ser guia, que é a nossa escola. A nossa escola é uma escola de guias. E ela tem uma pequena, grande diferença: a prática. Você tem que praticar o que você diz. Isso é a base, né? Os nossos dirigentes, eles têm que falar daquilo que eles praticam. Isso tem um poder de arrasto. Eu vou dizer essa palavra assim, um poder de... É o arrastão, né? Então posso usar, né? A palavra o arrastão. Tem um poder muito forte. E os nossos primeiros irmãos têm isso, muitos, muito. Aqui e acolá tem alguma coisa que a gente é humano, né? Ainda. Um dia nós podemos ser o reflexo da... Haveremos de chegar, né? E muitos. Então, por favor, pessoal, agora chamar o nosso povo, tá? E o pessoal ali, ó, aquele pessoal, eles vieram muito porque eles tiveram voz. Eles ganharam voz, né? Vocês ouviram a voz não é só participar. Quem está guiando um trabalho tem que dar voz às pessoas. As pessoas têm que sentir que a voz dele tem importância, que a voz dele conta. Isso é uma maneira da gente trazer as pessoas para dentro do trabalho. Deixar as pessoas até errarem, para elas aprenderem a acertar, e a gente vai colocando, ó, por ali não. Eu deixei entrar um bocado de coisa aqui que causou... Eu avisei vocês. Eu avisei. Né? E eu disse, quem vai pegar sou eu. Estou pegando, tá? Porque eu deixei um bocado de palavra, né? E tarará, quem pegou sou eu, tá? Mas era muito mais. Eles queriam trazer aqui a filosofia em geral. Então, a gente cortou um tanto, deixou o que podia deixar, né? Fizemos um trabalho intenso, eles vieram aqui antes, há 2 semanas, nós fizemos todo um trabalho de recorte e chegamos a esse modelo. Agora vamos ter que caianizar tudo isso. Tá? Nós vamos ter que caianizar. Eu vou pedir para vocês intenso trabalho dentro do português, porque nós vamos ter que encontrar a maneira caianinha, menos Aristóteles, mais Arim. Bom, meus amigos, iniciaremos agora o momento das considerações finais do encontro e convidamos ao palco para compor a mesa diretiva o mestre Clóvis Cavalieri Rodrigues de Carvalho, mestre geral representante. Mestre Edson Lodge Campos Soares, mestre assistente geral. Mestre João Luiz Cota Neto, mestre assistente geral. Mestre Roberto Evangelista, mestre assistente geral. Mestre Vladimir Fogagnoli Ferraz, presidente da diretoria-geral do Centro. E mestre José Luiz de Oliveira, membro do Conselho da Recordação dos Ensinos do Mestre Gabriel, mestre representante na sede geral. Supervisão até o último.
E mestre Raimundo Monteiro de Souza, membro do Conselho da Recordação dos Ensinos do mestre Gabriel. Eu quero dizer para os senhores que isso não me toca em nada, porque eu sou o que eu sou. Terminou, senão a meditação lógica começa a falar. Ele fez um trabalho e quer apresentar, porque ele veio fazendo aquilo da peneira do vinil, então tem um trabalho de poucos slides que dá um movimento muito bom. Eu preciso ver se o cara terminou. Está pronto lá? Pronto? Ah, então pode ir. Bom dia, pessoal. Eu vim para esse encontro, juntamente com Jussara, minha esposa, assim, bem positivos mesmo, no sentido de que a gente veio já reconhecendo o trabalho e o esforço de todas as pessoas que construíram esse momento tão especial que nós estamos vivendo. E depois isso veio se ampliando com toda essa galera, esse pessoal que incansável e batalhador, né, e muito ativo e espertos para poder dar toda essa infra também, e aquela senhora e aquela equipe da alimentação, isso veio se expandindo, sabe, esse reconhecimento desse trabalho feito com amor, com zelo, com dedicação. E eu tenho por hábito fazer umas anotações, né? Hábito já de longa data. E eu fiz quando foi trazido as primeiras palavras na abertura do encontro, eu fiz as anotações minhas a respeito do que estava sendo falado, porque justamente ali eu identifiquei como sendo alguns fundamentos importantes que pautariam toda a sequência do trabalho. Então, é isso que eu quero apresentar um pouquinho para os senhores, modestamente, porque eu sou... Modestamente, na qualidade de observador e, de certa forma, um escriba que registrou algumas coisas, porque eu acho que determinadas palavras que são faladas, elas precisam ser realçadas e precisam ser registradas, e elas provavelmente estarão, quando tiver um regimento interno dessa rede, dessa sociedade, ali também, porque elas estão fazendo parte do DNA. Nós, quando vamos iniciar uma construção importante, antes de iniciar, tem lá uma solenidade de pedra fundamental, né? Nós estamos fazendo uma pedra fundamental aqui, virtual, com esses fundamentos que eu venho apresentar. Então, senhores, que são coisas que foram faladas e estão simplesmente organizadas por nós. Vou ver se eu consigo. Está melhor mesmo. Então, que foi falado, inclusive pelo mestre geral representante, muito bem falado e colocado e pautado,
algumas coisas a respeito do que deveria ser, o que deve ser, o que deverá ser esse modelo dessa sociedade, dessa rede de ensino que nós estamos gerando a partir desse encontro aqui, né? E de todo o estudo que as pessoas fizeram. Então, a busca de um modelo. Quais são os fundamentos? O que devemos observar? Né? Então, o que foi falado, o mestre geral representante disse, aquele que estiver mais em harmonia com os ensinos do grande mestre. Complementado pelo que o mestre Edson Saraiva disse, que tenha coerência moral e de princípios. Esse é um ponto que todo o conteúdo, né, o conteúdo no todo e em suas partes, passarão por esse lugar. Tem que ter coerência moral e de princípios com os ensinos do grande mestre. Outra, que não se corrompa com o passar do tempo. Perenidade dos princípios é uma salvaguarda para a manutenção dos objetivos a longo prazo da nossa instituição. Que tenha, meu geral representante dizendo, que tenha a forma mais perfeita possível. Então, aí cabe a nós uma grande responsabilidade, que a perfeição nós sabemos que é Deus. E sem a presença do Divino, Espírito Santo, nós não chegaremos a isso. Nós precisamos do Divino para chegar na forma mais perfeita possível. O que aconteceu aqui? Aí ele disse, existem muitas formas de ensinar, mas nós temos que encontrar a nossa. Aqui tiveram o nosso perfil. Por isso que eu estou dizendo, às vezes uma frase que é dita, ela precisa ficar registrada. Primeiramente no papel, depois ela vem para a memória da gente e passa a ser um paradigma, um ponto a ser observado na sequência do trabalho. Essa forma de ensinar, ontem, quando nós tivemos aquelas apresentações, que todas foram muito boas, senti que todas as pessoas fizeram um grande esforço e dedicação para trazer aqui um conteúdo no qual estudaram, se dedicaram, né? Mas ontem de manhã teve alguma coisa que me chamou a atenção, né? Que tanto na palestra, quando foi falado dos números, da geometria, e depois aquele momento com a música, né? Com Daniel fazendo todo aquele trabalho, surgiu uma coisa que despertou em mim. Tem que ser uma forma que encante. Por quê? Diversas pessoas depois ficaram falando, se eu tivesse aprendido matemática desse jeito, eu ia gostar de me desenvolver na matemática. Se eu tivesse um professor de música desse jeito, eu ia querer ter tocado um instrumento, que ainda é tempo, né? Então, tem que ser uma forma que encante. A forma que encanta, ela mobiliza para que a gente possa ter algo mais, e acrescentando as coisas, né? O que mais? Aqui são as notas musicais que o artista fez. Bom, deixa eu ver se acho que eu pulei alguma coisa. Aqui. Que contenha a conexão... Está repetida a palavra? Foi meio rápido, vocês desculpem aí, tá? Que contenha a conexão com o divino, a presença de Deus. Não pode ser laico. Tem que ter o divino. E aí tem que nós somos uma religião cristã, reencarnacionista, é o direcionamento dentro do divino. O que mais? Que tenha a nossa face. Palavra do meu geral. Que tenha a nossa face. Gerado, a nossa face é trabalho em união. É gerado, um trabalho gerado a partir de criação coletiva. Trabalho colaborativo. No trabalho colaborativo, não existe a competição pelas ideias e nem o apego aos argumentos. O trabalho é construído por um grupo heterogêneo de pessoas
tendo uma criação de um ambiente favorável à construção de um trabalho que vem se formando com o tempo, onde se tem cuidado, negociações cuidadosas, né, e harmonização dos elementos, que é o que vai dar essa perfeição que nós estamos querendo. Fazer o melhor possível, né, é a nossa missão. O que mais? Então, aí, no final das contas, saiu pequenininho. Mas eu tive uma visão que era um funil, né, com todos aqueles elementos das primeiras palestras, coisas muito importantes que foram faladas. Era um funil, mas eu vi na horizontal esse funil, onde entrariam os elementos diversos dos estudos. Aperta o próximo, vamos ver o que vai acontecer. Não, mas o próximo não é esse, não. Aí, onde iam entrando os elementos e passando por um processo e sendo depurados, iam chegar lá na frente o modelo que nós estamos. Ia chegar lá na frente o modelo, que aí veio para mim como sendo isso daqui. Depois eu posso até mostrar o desenho melhor, mas são gotas, as gotas que estão saindo pela boca do funil, as gotas de conhecimentos que serão distribuídas a todas as pessoas que vierem, as crianças, os jovens, quiçá os adultos, mais na frente, que vierem receber as instruções dessa escola caianinha que nós estamos, que ela já está nascendo, porque tem gente estudando, tem gente transmitindo conhecimento aqui, a escola já está nascendo. O meu amigo, mestre Edson Saraiva, pegou o funil e falou: o funil tem que ser virado para cima. Aí eu peguei e virei o funil para cima. Mas, na frente, ele inventou uma engenhoca, onde ele botou peneira dentro de funil. Foi? Então, o funil tem peneira dentro do funil. Aí, essa madrugada, eu desenhei, mas ficou pequenininho. Um funil com peneira na vertical, em homenagem a esse senhor com tanta dedicação. Enfim, o que aconteceu aqui, artista? Não aconteceu, não. Continua passando em frente, mestre. Ampliou. Está aqui o funil, as coisas entrando, o conteúdo entrando, passando por um processo, saindo lá em cima. E aqui, com as peneiras do nosso amigo, vai passando, vai peneirando, vamos chegando lá as gotas de conhecimento a serem distribuídas. Com algumas coresinhas. Ok, gente? O que mais? Então, eu não poderia deixar de realçar as palavras dos nossos amigos, primeiros irmãos aqui presentes, pessoas, nossos primeiros professores, né, os professores dessa segunda geração, da terceira, e dos senhores que estão podendo também aproveitar essa oportunidade de conhecer essas pessoas tão honradas, né, que são os mestres do Conselho da Recordação. Palavra do mestre Monteiro. O que está acontecendo hoje é uma evidência da clarividade do mestre. O momento que nós, discípulos da UDV, estamos voltados a um sentimento de fé, esperança e realização pessoal. Palavra do mestre Herculano. Eu não vou imitar dessa vez. Educação é para todos aqueles que quiserem seguir um caminho religioso. Grave aí, hein? Do mestre Zé Luiz. Nada pode ser realizado na união se não relembrarmos aquele que deu os primeiros passos e deu tudo de si, o nosso mestre Gabriel. E mensagem do mestre Gabriel trazida por mestre Roberto Evangelista. Falou que eles são estudantes, né? Estudantes. O conhecimento material é uma boa base para o conhecimento espiritual. Muito grato, senhores.
Meus amigos, eu me sinto muito contente com esse momento, com esses dias, com esse trabalho. Eu me sinto muito contente, porque há muito tempo atrás eu jamais me imaginaria participando de um momento como esse, para mim, tão especial, tão bonito, tão bonito. Eu disse no início dos trabalhos que nós temos entre nós, irmãos da União, muitas pessoas capacitadas e inteligentes, e isso, para mim, aqui está mais do que comprovado esses dias aqui de trabalho, né? Então, em primeiro lugar, o que me cabe aqui nesse momento, enquanto presidente do centro, né, dentro dessa responsabilidade que eu estou, é reconhecer o trabalho desses meus irmãos que estiveram aqui à frente, palestrando, e eu comungo das palavras do mestre Zé Luiz ontem na sessão. Tanta coisa que eu não sabia, que eu não conhecia, e que eu ainda não conheço e ainda não sei, e que eu vi sendo apresentado aqui. A minha gratidão a vocês, senhores e senhoras, pela dedicação, pelo empenho, pela competência, pela responsabilidade que demonstraram aqui, pelo amor à causa do nosso mestre Gabriel, né? Então, mestre Edson, o senhor é uma pessoa muito querida a mim, o senhor sabe disso. Muito grato por todo esse trabalho. E esse trabalho, para ele ter uma continuidade, ele vai depender de nós, vai depender da nossa organização, vai depender do nosso querer, vai depender da estrutura que nós conseguirmos viabilizar para ele acontecer, né? Modelos de negócios, modelos jurídicos, modelos pedagógicos, tudo isso que vem sendo dito aqui, para que a gente possa chegar num dia de realmente ter, vamos dizer assim, a matrícula número 1, a 2, a 3, a 4, a 5, nessa escola que nós estamos construindo para nós, para os nossos filhos, para os netos, para as gerações vindouras. Porque eu entendo que o que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos que cumprir a profecia do mestre Gabriel de fazer um paraíso na terra. O mestre disse que criou a União para fazer um paraíso na terra. E essa escola, para mim, está dentro desse paraíso. Porque fazer a paz no mundo não é só falar, é a gente praticar para a gente chegar nessa paz no mundo, que, para mim, a construção de uma escola caianinha é o trabalho do mestre Gabriel de trazer a paz para nós, para o mundo. Então, a minha gratidão, o trabalho da diretoria geral, ele continua, o trabalho da diretoria geral, ele continua e precisa continuar se estruturando cada vez mais para a gente poder atender, como eu tive dizendo também, a representação geral e as necessidades do centro, né? O mestre Clóvis até colocou uma música outro dia numa sessão, lá nos Estados Unidos, a música da Marinalva, que ela diz assim: não pode haver retrocesso para o que o progresso criou. Para o que o progresso criou, né? Nós chegamos no momento da União que, no nosso trabalho na diretoria, no nosso trabalho nas coisas que a gente tem feito, o amadorismo ele tem ficado cada vez mais distante, e o nosso profissionalismo, o nosso coração, ele tem ficado cada vez mais presente no trabalho que a gente faz. Então, é um trabalho que depende de todos nós. Por isso, a gente tem feito, na diretoria geral, o trabalho de aproximação com a Irmandade do Centro, de transparência, de demonstração das necessidades, para que a gente possa justificar e respaldar tudo aquilo que a gente está fazendo e que a gente precisa fazer. Então, não quero me alongar. A palavra é gratidão. Gratidão a todos, e continuamos contando com todos, porque essa força da união somos nós presentes trabalhando junto. Muito grato a todos. Meus amigos e irmãos, esse é um momento, principalmente para nós, fundadores do Centro Espírita Beneficente
união do vegetal, podemos dizer assim, um momento único, porque é o início, né, de um trabalho que começamos tão distante e chegamos até aqui. E a satisfação maior que nós sentimos é exatamente saber que nós convivemos com um homem tão simples, que quando eu cheguei pela primeira vez, eu até pensei nem continuar. Mas na primeira sessão que eu tive com ele, toda aquela impressão que eu tive daquele homem simples, naquela sessão se dissipou, toda aquela impressão. Eu vi que eu estava diante de um homem, não um intelectual, mas um sábio. E isso se comprova, vem se comprovando, se concretizando suas palavras ao longo desses 53 anos, 54 já, né? Então, o que eu posso dizer, meus irmãos, como ele dizia, nós dizíamos que a união faz a força, ele dizia que a união é a força. E essa força está aqui representada por todos os senhores. Eu só tenho a dizer também, como um sócio fundador número 5 desta religião, a minha gratidão, eterna gratidão a todos os senhores. Caríssimos amigos, realmente é um momento marcante esse que nós estamos vivendo. Um marco fundamental, altamente significativo. Uma reunião de pessoas, uma reunião de idealizadores, né, na busca de concretizar um sonho. E este sonho vem sendo concretizado mesmo, como já falou o mestre Monteiro, e o nosso querido presidente também. Essa figura do funil foi trazida pelo mestre Gabriel para a união do vegetal. Tem a chamada do funil. E certa feita, numa sessão em Manaus, porque o mestre Gabriel jamais desdenhou, jamais criticou qualquer religião na face da terra. Mas nesse dia, ele comparou as religiões que existiam até então, naquele momento, na face da terra, que hoje a multiplicidade é impressionante. Ele comparou-as com um funil com um bico voltado para cima, justamente tal como foi falado. E que haviam religiões que estavam na borda, ele não disse a palavra borda, quem está falando da borda sou eu, na beira do funil, quase do lado de fora do funil. Ou seja, a conexão com a divindade era mínima ou quase nenhuma. Mas haviam religiões que estavam mais adentro do funil. Outras que estavam mais adentro ainda, outras um pouco mais próximas do bico do funil, mas no bico do funil só existia uma, que é a união do vegetal. Essa está no bico do funil. Ou seja, a conexão com a divindade é intensa e é maior. E nós estamos comprovando que essa conexão existe, porque essa religião é capaz de reunir pessoas de todos os níveis, de todas as classes sociais, de todas as raças, em conjunto, congregadas num esforço conjunto, buscando a concretização de um sonho. Nós sonhamos também com a nossa evolução espiritual e temos que trabalhar duro para que ela aconteça.
há um esforço, tem que haver um empenho, tem que haver uma determinação. E eu vejo tudo isso acontecendo aqui. O empenho, a determinação. Pessoas tão jovens, idealizadores, pessoas idealizadoras mesmo, e pessoas assim comprometidas com uma missão, com uma vitalidade maravilhosa, uma energia realmente criativa, admirável. Foi falado aqui pelo João, é João Luiz que falou, sem competições, né? Sem competitividade, mas todas conjugadas, todas irmanadas, fraternas nesse esforço único de concretizar esse sonho. Um belíssimo sonho, que vem sendo e será concretizado. Para que isso aconteça, temos que continuar nos empenhando, tal como nos empenhamos nesse primeiro momento. Temos que ouvir as vozes que realmente vêm nos conduzindo, as vozes que vêm realmente nos organizando, as vozes que vêm realmente nos reunindo a todos no caminho do bico do funil, no sentido de chegar ao bico do funil. Eu fico e continuo ficando assim, admirado, e vou me admirar ao longo dos dias ainda, porque foram tantas palestras belíssimas, e o que eu vi, algo que há anos passados eu vibrei quando vi acontecer e participei dos encontros de arte que estavam começando a acontecer, onde a arte se fazia presente, né? Em Fortaleza, houve um encontro chamado Canto e Encanto das Palavras, movimentos maravilhosos que começaram a surgir. E nesse encontro aqui eu vejo a arte sendo implantada na União do Vegetal pela conexão correta, pela conexão viável, né? Conectando a arte com a fonte da arte, que ela é superior. E essa escola, ela virá a acontecer. E servirá a todos nós, certamente, porque voltaremos mais vezes aqui e precisamos encontrar esse meio que nos proporcionará um adiantamento no nosso processo de evolução espiritual, nos conscientizando de que o conhecimento material é uma boa base para o conhecimento espiritual. Palavras do Mestre, que as guardo no coração até hoje. Foram suas palavras, essas suas palavras, que a princípio, de início, melhor dizendo, me cativaram. Cativaram a mim e a minha companheira, conselheira Ana. Somos vitoriosos, estamos aqui cantando vitórias e cantaremos mais vitórias ainda. Nós todos estamos de parabéns. Essa equipe maravilhosa, essas pessoas todas que aqui se conjugaram para evitar esse esforço, nesse empenho de concretizar esse sonho, minha gratidão também. Não tem outra palavra. Tal como falou o mestre Monteiro, o mestre Vladimir, uma gratidão. Gratidão ao mestre Edson Saraiva, gratidão a todos. Gratidão a todos nós, a todos os senhores. Gratíssimo. Meus caríssimos irmãos, bom dia. Depois de tantos oradores brilhantes que me antecederam, eu estou me sentindo com dificuldade de me pronunciar, por não encontrar as palavras devidas, a não ser repetindo tantas coisas que já foram faladas. Mas, ontem, durante a sessão, eu falei que fiquei muito feliz por ter me tornado um aprendiz ao participar deste encontro
e ouvi tantos jovens que me surpreenderam com a sua capacidade de desenvolverem os temas que foram desenvolvidos e mostrarem a habilidade do entendimento do nosso objetivo, como eles conseguiram captar o nosso objetivo. E a todo momento eu via a presença do mestre Gabriel. Quando ele iniciou os trabalhos que nós chegamos para auxiliá-lo, sem nem saber que um dia nós chegaríamos aqui. Coisas que o mestre Gabriel falou, anunciando o crescimento da União Vetal, dizendo que a União Vetal ultrapassaria as fronteiras do nosso país e chegaria a outros países, e que muitos de nós duvidamos, inclusive eu. E ele disse, quem viver verá. E eu estou tão feliz porque eu estou vendo. Vivi esse tempo todo e viverei mais ainda, vendo as suas palavras se confirmarem. Muitas e muitas palavras que ele falou se confirmou. E agora estou vendo uma dos seus pronunciamentos se realizando. Iniciou para mim naquele dia em quando ele falou, a União do Vetal um dia terá uma escola. E essa escola será na base dos nossos ensinamentos, a escola caianinha. Falou do banco, falou de outras coisas. O banco eu acho um pouco mais difícil porque requer money, dinheiro. A escola também requer dinheiro, mas é mais fácil da gente realizar, porque entre nós já tem pessoas capacitadas que poderão nos auxiliar, fornecendo donativos para a realização maior dessa escola. E que o mestre possa iluminar todos nós para não desistir desse intento. O mestre possa nos dar força, coragem, para nós dar continuidade, exemplificando aos que virão, para que eles possam também abraçar esta causa e darem continuidade. Porque a vida continua. Alguns de nós já estamos em idade avançada, talvez não vejamos a realização no ponto alto dessa escola. Mas outros virão para dar continuidade a esse trabalho, e de onde nós estivermos, nós vamos estar felizes e acompanhando eles. E sei que eu peço ao mestre que me dê muitos anos de vida ainda, que eu tenho vontade de viver. Eu acho que a principal coisa da gente viver é ter vontade de viver. Alguns médicos dizem que o melhor remédio para um doente é ele querer se curar. Então, deve ser esse o melhor remédio para quem quer viver muito, é querer viver. E eu quero viver. Principalmente que eu tenho uma esposa jovem, que não quero largar ela agora, não. Que me trata bem, que me faz feliz, que cuida de mim com muito carinho, a quem eu deixo aqui os meus agradecimentos publicamente. Meus irmãos, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Não tenho muito o que dizer. Eu sou muito grato, como nós, os caianinhos, falamos, como falou a irmã, já foi considerada a irmã Tânia, que esteve hoje, foi uma coisa muito bonita aquilo. Então, a gente tem visto tanta coisa bela nesse acontecimento que nós estamos vivendo, que, olha, isso vai deixar saudades e muitas saudades. Portanto, muito grato. Bem, cabe uma tarefa que não é tão fácil, diante de tantas palavras iluminadas por uma vida de sabedoria e de dedicação, e tantas virtudes foram colocadas em seu devido lugar, mas eu estou precisando também ouvir a minha voz interior. Eu quero falar de uma virtude que eu sinto que é necessária, que é a virtude da prudência. Por que eu estou dizendo isso? Nós vimos na palestra da irmã Luana, que foi muito interessante, que foi a primeira palestra que foi feita, que fala em manipulação de massas. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo aqui. Mas eu quero, vamos dizer assim, dizer como é que nós podemos fazer
para evitar manipulação de massas? É aumentando o nível de consciência da cultura caianinha. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aumentando esse nível de consciência. Então, isso já nos dá uma condição melhor de examinar as coisas com grande profundidade e, principalmente, sem empolgação. Eu falo isso, espero que seja numa forma de um conselho, porque eu estou encantado e maravilhado com todo esse trabalho também. Se eu cometendo até uma ousadia, eu simplificaria a palestra da irmã Luana com uma frase do mestre Gabriel, que todo cuidado que existe no mundo reunido ainda é pouco. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter para que esse trabalho continue com esse brilho e também com esse encantamento. Eu quero também, vamos dizer assim, imaginar um cenário, o que poderia ser considerado uma empolgação. Primeiro, vamos dizer assim, nós estivemos falando da Idade Média, falando até que existem grupos sociais que se reúnem e se vestem como na Idade Média, e faz tipo assim uma volta ao tempo. Agora, a gente tem que tomar um cuidado para que isso não entre aqui na União do Vegetal. Porque se entrar dessa forma, aí a União do Vegetal está indo ao povo. Não é isso que o mestre Gabriel ensinou. Eu estou projetando cenários apenas para a gente imaginar, não estou dizendo que vai acontecer. Por exemplo, quais são realmente as encarnações de mestre Gabriel que ele serve de base no vegetal? São as encarnações que estão dentro da história da Ayahuasca. Então, estas são a nossa base primeira. Não estou dizendo que as outras que aconteceram, ou que devem ter acontecido, sejam menos importantes. Mas estas são o pilar da união do vegetal. E nós também ouvimos dizer que as respostas que nós precisamos, nós encontramos na história da Ayahuasca. Então, eu estou apenas assim, talvez aconselhando, ou talvez divagando, mas eu acredito que nós merecemos ter esse momento também de reflexão sobre esse assunto. E uma coisa também que eu acho que eu aconselho que nós devemos continuar tendo sempre, a tolerância religiosa. Hoje, no mundo em que existe tanta intolerância, onde existe tantas pessoas sofrendo, a gente tem que tomar um cuidado para nem sequer dar a impressão de sermos intolerantes ou de queremos prevalecer a nossa religião ou exaltar pessoas que tiveram fatos notáveis na história da humanidade, mas também são polêmicas. Então, a gente tem que sempre preservar por isso. Não dá sequer a impressão de intolerância religiosa ou a impressão de estarmos exaltando personagens históricos que tiveram grandes feitos na humanidade, mas que também geram polêmicas. Então, eu espero que... Eu estou ouvindo a minha voz interior, né? Mas eu estou muito encantado com muitas coisas maravilhosas que aconteceram, e isso me faz até emocionado nisso. E quando você falou, o mestre Roberto falou das artes, né? Do sentido real da arte, aí eu fiquei me perguntando, nós ouvimos falar de música, de poesia, aí eu fiquei me perguntando, quem de nós aqui, em um tempo alto de borracheira, em silêncio profundo, não ouviu a música da Ayahuasca, pulsando no nosso corpo, pulsando no nosso sangue? Quem de nós, num tempo de borracheira, jamais teve imagens maravilhosas em nossa consciência? Então, tudo isso aqui é um conjunto de maravilhas que nós estamos vivendo. E eu quero, na pessoa do mestre Exson Saraiva, meu querido amigo, irmão, eu quero também expressar minha gratidão. E já que falamos em arte, eu quero me lembrar de um poeta, Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim: gratidão, essa palavra tudo. Muito grato. Bom, pessoas que sabem se expressar na União tem muitos, realmente, né? Eu entendo, vejo que a União é um lugar que desperta dentro da gente
a capacidade da gente se comunicar. É uma religião que nós falamos do sentir, né? Mexe com o nosso sentimento e faz com que a gente expresse esse sentimento dentro de um clima de paz e de harmonia. Nestes dias que nós estamos aqui, eu pude observar na expressão das pessoas um sentimento de alegria, um sentimento até de realização de sonhos que existe dentro de cada um, do seu coração, da sua consciência, porque a união do vegetal é um lugar que realmente mexe muito com o eu da gente, né? Com o nosso sentimento. Eu digo assim que, graças a Deus, um dia eu pude chegar nesta união e reconhecer na união do vegetal um lugar bom para mim e ficar. E vejo que isso aconteceu com todos nós que estamos aqui um dia, principalmente aqueles que tiveram a graça de encontrar o mestre Gabriel e receber direto da fonte os ensinos, sagrados ensinos da união. Então, nesses dias, observando as palestras, eu digo assim, não há motivo e nem razão para nenhum dos palestrantes sentir que ele foi mais ou menos importante do que outros. Sabemos que nós, quando falamos para uma plateia seleta como esta, nós estamos com certeza sendo avaliados. E isto serve um indicador para que a gente se aperfeiçoe mais ainda na forma de transmitir, porque a expressão corporal da gente diz muito do que a gente é, do que a gente representa, do que a gente sente, do que a gente pensa. Porque, na realidade, nós somos aquilo que nós pensamos, falamos e praticamos. Então, é importante também eu sentir que esses dias, eles servem também, como disse o mestre João Luiz, já é o início, né, desta escola, esta escola no sentido que nós estamos querendo realizar. Porque eu vi palestrantes com mais facilidade de expressão, porque às vezes já tem até uma experiência de vida, e vi outros começando também a se desenvolver, como o mestre Edson disse, né? É importante a gente dar voz para as pessoas, porque aí é onde nós vamos aprender realmente a forma melhor de se expressar, de se comunicar, de chegar no coração das pessoas, no entendimento das pessoas. Uma das coisas que mais me cativou e me cativa até hoje na União era a capacidade de síntese do mestre Gabriel, né? Eu não havia ainda encontrado uma pessoa com esta capacidade de sintetizar, de objetividade, de clareza, de dizer em poucas palavras uma infinidade de coisas, né? Então, esta nossa escola, ela tem que ser também uma escola muito objetiva, que realmente a gente ganhe tempo no aprendizado, porque o tempo é muito precioso, né? Muito precioso. É a coisa mais preciosa que tem, é o tempo. Então, dizer a todos os irmãos que aqui estiveram e se expressaram, que eu gostei de todos eles. Eu não, quando a gente fala de um,
Por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção, que as pessoas falaram, principalmente ontem, né, dos números, da música, a gente fala, porque é o que toca no coração da gente, né? Então, eu estou assim, muito feliz de estar aqui nesse momento. Sou um dos pastores desse rebanho e, neste momento, estou ocupando a responsabilidade maior dentro do centro, mas não me sinto maior do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu sei que estou aqui junto. Dando minha pequena mesmo parcela de contribuição, mas é pequeno, mas é de coração, é tudo que eu estou podendo fazer, né? Cada um só dá o que tem, só faz o que pode, só mostra o que é. Esta é a síntese de todos os livros que alguém possa escrever a respeito da personalidade humana. Por isso que eu falei da capacidade de síntese, né? Cada um só dá o que tem, só faz o que pode e só mostra o que é. Esse é o nosso mestre, né? Então, eu estive há poucos dias na Europa e dirigi uma sessão na Suíça. Tínhamos lá 110 pessoas, 17 nacionalidades e mais de 20 idiomas diferentes. Isso mostrando aquilo que o mestre Zé Luiz falou, o mestre Gabriel disse, né? O que a união do vegetal vai circular o mundo, vai chegar em muitos lugares e tal. E isso é uma realidade que está acontecendo, né? Então, nós temos aqui nossos irmãos aí dos Estados Unidos, minhas queridas amigas. Uma alegria revê-las também. E desejo mesmo, mestre Edson, assim, que a gente tenha condições de realizar o nosso sonho, o nosso objetivo, né, nesse trabalho. Sinto que o senhor se esforçou e está se esforçando muito junto com esses valorosos, né, irmãos. E peço assim ao grande mestre que a gente tenha força para realizar. É só isso. Quero dizer aos senhores e ao mestre Edson Saraiva, porque foi eu que transmiti a ele essa responsabilidade, e não pude deixar de dizer que eu nunca, desde o momento que eu entreguei ao senhor essa responsabilidade, sabia do seu dever e do seu cumprimento de sua palavra. Muito grato. Mestre, sim, senhor. Assim, uai, o que eu digo, meu Deus? Dizer para o mestre Monteiro, para os primeiros irmãos. Tá, mano.
dizer para o mestre Monteiro, para os primeiros irmãos, que, assim, eles sabem bem do Thier, né? E eles me acolheram. E tem irmãos, assim, de grande valor na minha vida que não estão aqui. Mudaram. Né? Porque, como dizem lá no Alto Mamo, aqui a gente não morre, a gente se muda. Aqui, Mestre Pernambuco, Mestre Paixão, Rubens, Bartolomeu, Hilton, Ramos, Florencio, Manuel Nogueira, Braga, todos são mestres, pequenina, todos são meus mestres. E esses que estão aqui com a gente, de grande valor. O que eu estou podendo fazer, pelas belas palavras que o nosso mestre Gabriel sintetiza o que é que nós temos que ser, a gente tem que, pela prática, a gente pode chegar a espelhar alguma coisa, refletir alguma coisa desse grande mestre, que é o mestre Gabriel, mestre de todos nós. Mas eu estou fazendo assim, mestre, assim, com o meu coração e com um sentimento de gratidão a vocês. Assim, e estou fazendo com você, comigo, com esses meninos, o que os senhores fizeram comigo. Os senhores me deram voz. Às vezes eu desafinava e os senhores tinham muita paciência comigo, mas muita paciência. Eu desafinei muito mais do que eles. Eu tinha muita caraminhola na cabeça e os senhores tiveram muita paciência comigo e vieram ali, né, como se fosse tocando um bezerro meio meio brabo, né? Mais saraiva, dando coice, ia lá e cacete. Assim, depois passava um paninho, né? E sempre tiveram comigo, então o que eu estou fazendo é por vocês. Eu, por exemplo, se eu tivesse assim, eu acho que as considerações do meu xará, do meu compadre, são muito pertinentes. Uma coisa que, por exemplo, Carlos Magno, né? Porque eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que não aconteceu. Não posso dizer aquilo que o mestre Luiz contou aqui, eu estou trazendo de novo, dizendo a mim, minha pessoa. Eu não posso dizer que não aconteceu. E eu não tive em nenhum momento, apesar de pesquisar um tanto, podem acreditar que pesquisei, um sistema pedagógico que da época de Caiano ou alguma coisa da época de agora, tem alguma coisa do mestre Gabriel que a gente está espelhando, né? Então, o que eu me agarrei foi porque era só uma explicação para vocês, foi o que acalmou aqueles meninos ali. A escolha foi essa porque foi o que acalmou eles. Era cristão, é um modelo, a gente pode tirar isso de Carlos Magno, esse nome está criando problema, a gente tira, não tem problema, até se resolver isso. O que a gente tem que trazer, então, que eu quero afirmar, mestre, assim, é que foi o primeiro modelo, né, que nós tivemos dentro disso que nos moldou aqui no Brasil, do sistema que nós temos, o primeiro modelo cristão. Agora, esse Cristo, esse Jesus daquela época, o Jesus de Alcuíno, por isso aqui os celtas, os druidas, ele era um Jesus maior do que a Igreja Católica. No Jesus da União do Vegetal, tem algumas figuras muito importantes que o mestre Gabriel trouxe. Tem todas essas figuras da história da Oasca, mas tem Príncipe Teseu, tem outros, que eu não quero dizer aqui. Então, é um Jesus mais assim, universal. E isso nós temos que trazer, entende, de uma maneira que seja uma maneira de trazer, que não cause
como o meu compadre disse, ele está completamente coberto de razão, evitar polêmica. Mas, quando nós trouxermos isso, alguma coisa a gente tem que saber como traz. Para evitar polêmica, evitar o pessoal que não nos conhece, dizer coisas de nós, como já disseram, porque não nos conhecem, né? Agora, quem nos conhece, como começa a nos conhecer, como a dona Tânia aqui, sabe que a gente é gente de bem. Se ela tivesse colocado ali, eu nem disse para ela, se a senhora colocar aqui uma pia, a gente lava. Eu colocava... Eu ficava com dó de botar meu prato ali e saber que alguém ia colher aquele prato e lavar, sabe? Se tivesse uma piazinha, eu ia lá lavar meu prato, sabe? E eu acho que aí ela se ajoelhava, né? Mas muito feliz. E quero agradecer muito a todos os senhores e agradecer muito essa figura tão legal que é Mestre Clóvis. Porque ele, assim, tem apoiado esse trabalho, tem acreditado, tem me trazido muito a figura do Mestre Braga, porque quando a gente trouxe aquela ideia do Congresso, ontem eu disse, né, do Congresso da OASCA, o Mestre Braga me apoiou, porque ele era o mestre-geral representante, ele apoiou. Algumas pessoas não aceitaram no início, mas depois viram que tinha um motivo, tinha uma coisa que nos auxiliou, né? Também Mestre Monteiro, que foi o próximo representante, o Mestre Felipe me apoiou. No segundo, o Mestre Monteiro, nós fizemos o terceiro lá no Rio, também foi um sucesso, né? Tudo isso, assim, eles sempre deram apoio a essas coisas que parecem intelectuais, mas que depois, com o tempo, a gente vê que tem um grande, assim, vamos dizer, finalidade e nos traz uma riqueza, né? Eu não estou muito assim, eu estou muito emocionado e não está fluindo muito, né? Porque eu estou emocionado mesmo, tá? Eu não quero falar muita coisa, senão eu vou chorar para caramba e não dá, né? Grato. Meus irmãos, só um instantinho, que acho que vai ser feita uma homenagem agora aí para o mestre Edson. Bom, enquanto ele está ali se recuperando, diante de tanta coisa bonita que foi dita aqui, eu quero iniciar minhas palavras, Mestre Clóvis, assim, estou falando em nome da equipe que trabalhou aqui para organizar isso aí, que assim, a gente tem muita gratidão pelo apoio que o senhor deu para que isso aqui acontecesse. Foi fundamental, o senhor acompanhou a gente em diversos momentos, apoiando, orientando a gente, e isso foi fundamental para que a gente chegasse até o dia de hoje. A gente percebe o esmero que o senhor procura fazer as coisas na sua vida, e isso é um bom exemplo para nós. Isso eu vejo que tem assim, que a presença do mestre Monteiro, do mestre Roberto e do mestre Zé Luiz são pessoas que têm esse esmero na vida e esse exemplo muito claro para a gente, né? Os primeiros irmãos que estão aqui até hoje trabalhando, né? Então a gente tem muita gratidão por isso aí. Gratidão aos primeiros irmãos que estão aqui, os mestres da origem, que é realmente um merecimento estar aqui, podendo viver isso aqui. Eu me sinto muito honrado. Eu tenho certeza que toda a equipe que trabalhou se sente honrado com isso. Sabe, a gente quer ser grato ao mestre Vladimir também, que também apoiou a gente em todos esses momentos, né, que a gente atravessou muitos momentos aqui que a gente precisou do apoio dos senhores, e isso como é importante ter essa orientação na nossa vida, de uma maneira melhor da gente se conduzir e ter os exemplos que são, sabe, fundamentais para a gente. Isso é realmente o que... Eu já escutei o mestre Edson falar muito disso, ele falou do arrasto, né, do movimento de arrasto. Então, o exemplo do quadro de mestre, das pessoas que estão há muito mais tempo, é o que hoje
me serve como norte, né? Porque eu não tive a oportunidade de chegar tão, né, como os primeiros irmãos que mostraram, e continuam mostrando o caminho e o trabalho e a força que esse movimento tem. Eu também estou querendo falar para os senhores que, assim, algumas pessoas falaram a respeito do Mestre Bento, sua equipe, e eu quero dizer para os senhores assim, que eu jamais teria feito isso se não fosse as pessoas que trabalharam aqui comigo, que a gente trabalhou em equipe, a gente foi uma equipe única, sabe? E teve uma coordenação que eu quero explicar para os senhores, que a gente não falou ainda, mas que eu sinto muita gratidão de poder trabalhar, que foi a presença, a oportunidade de trabalhar com o mestre Iber, que ele é o gerente lá do escritório, mas eu sinto que ele é um gerente muito diferente, porque além dele ser uma pessoa que trabalha, é um funcionário, né, ele tem uma ligação com a União do Vegetal muito forte, uma dedicação. E isso foi muito interessante ver, e é uma coisa boa, quando a gente trabalha, a gente entende que é uma boa forma de construir também uma amizade. E eu sinto que isso é um exemplo que eu vejo nos mestres antigos, nos mestres da segunda geração, que estão aí há muitos anos trabalhando, e a amizade que se constrói ao longo do tempo dentro desse trabalho. Né? A irmã Ana Catarina, por exemplo, é uma pessoa que, assim, a gente atravessou algumas situações, para os senhores saberem, e teve momentos assim, que ela tocou o barco de uma forma muito boa. Eu já trabalhei com muita gente boa na União, e profissionalmente também, mas a capacidade que ela tem de organização, de pensar e de detalhes é uma coisa que muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado. E eu acho importante registrar isso, porque ela muitas vezes não aparece aqui, não fala, é um pouco tímida, mas ela tem um trabalho que foi fundamental para a gente poder estar aqui hoje, assim, com muito carinho e muita dedicação mesmo. Eu me sinto gratificado de poder trabalhar com a senhora, com o mestre Ibe, com toda a equipe que a gente trabalhou. Realmente, assim, eu sinto que hoje é um momento especial. A gente contou muitos dias para chegar aqui, né? E aí eu quero falar, assim, em nome da equipe também. Estou aqui, eu sou afilhado do mestre Edson, eu sou meio chorão que nem ele também. Mas, assim, como o senhor chorou, algumas pessoas choraram, se emocionaram, então me sinto que eu estou com a licença também para poder, se eu precisar, me emocionar. Mas quero falar em nome da equipe, que, assim, o mestre Edson, ele é uma pessoa, assim, que a gente, às vezes, durante nosso trabalho, né, a gente imaginava ele como um guerreiro medieval, né? Porque ele é um cara que ele pega as coisas para fazer, e isso é um exemplo que eu vejo, né, que veio dos antigos, né, do mestre Gabriel, do compromisso dos meus irmãos, esses mestres da segunda geração. E eu sinto que a equipe toda que trabalhou, assim, eu tenho dificuldade de dizer não para uma coisa da União do Vegetal, porque eu vejo que o exemplo que os senhores estão aí há tantos anos, eu tenho que encontrar um jeito de trabalhar, de contribuir. E o mestre Edson, ele tem essa capacidade também. Às vezes a imagem que muitas vezes a gente tem dele também é de ser um índio flecheiro, aquele que vai flechar. Ele contou que ele me tirou da noite, né? E me trouxe para o dia, graças a Deus, mas, assim, eu sinto que ele conseguiu pescar a gente, conseguiu trazer as coisas, ele faz um movimento, ele faz o negócio acontecer, e ele entra para dentro. Eu cheguei para ele em um determinado momento, a gente fez uma conversa entre a gente lá da equipe, falou: mestre Edson, é o seguinte, o senhor se preocupa com o conteúdo, que a gente cuida da organização. Ele não consegue, ele participa de todas as decisões, e isso é uma coisa muito legal, que é um bom exemplo. E isso, a gente tem esse sentimento de gratidão por ele ter movimentado isso, por a gente aqui estar vivendo esse momento, pelo apoio que a gente recebeu das autoridades do centro, sabe? E a gente tem também um sentimento de gratidão pela conselheira Béia, porque se ele é um guerreiro medieval, ela suporta, dá esse suporte a ele. Né? É a Clotilde. Assim, talvez seja a Santa Clotilde, né? Talvez numa outra encarnação do mestre Edson, quando ele era um pouco mais alto, assim, né? Mas ao mesmo tempo que ele a estatura dele física, né? Ele é um grande homem. Isso é um jeito que a gente vê. Ele é um bom exemplo, procura ser um bom pai de família. A família dele é uma família muito importante aqui para nós, aqui na União do Vegetal, na referência e tudo isso, né? Então, é uma coisa muito boa da gente estar aqui. E a gente está querendo fazer uma homenagem e pedir aos senhores que os senhores aguardem um instante, porque a gente vai fazer uma homenagem, só que a gente precisa de um pouco de silêncio. A gente vai pedir para os senhores, por favor, retornarem ao lugar
E a gente vai tirar essa mesa aqui para poder fazer essa homenagem. Então, eu preciso que os senhores, por favor, aguardem um pequeno instante, tá?